Vou só apresentar. Vocês estavam? Mandei. Ah, não, não mandei para você. Peraí. Aline. Pronto. Eu estava preocupada, Edson, porque explodiu alguma coisa aqui, que deve ter sido algum poste, nós ficamos sem luz, aí ficou no gerador. Aí o gerador ligava a Nossa, luz, todo mundo tomou um susto. que Mas agora já está tenso. bons minutos sem gerador e funcionando, Ufa. né? Então tá. Se as meninas acabarem entrando lá do Grajaú, eu. O pessoal amou sua aula, né, Edson? Na Ah, segunda. que bom, Marta, que bom. A ideia é ser útil, é que as pessoas possam aplicar. É. Entrou, né, Aline? Abriu aí já? Ah, agora entrou. Aline, Camila. Sou. Quem que tá com o negócio Oi, verde? Edson, Oi, bem-vindo. Aline. Nossa, pior Sérgio? é que eu tô na E mesma aí, tudo sala. bem? Peraí, deixa eu fazer diferente. Pronto. Chega aqui, porque eu falo da época. Ah, Tudo bem? Oiê. Tudo Eu vou certo? ficar, eu vou ficar com meu microfone vamos desligado ali porque eu dou eco. Isso. Tá ver. bom, tranquilo. Vou fazer o lava-abaixo. Bem-vinda, obrigada, viu? E a aula de segunda foi excepcional. Mostra as Ah, que meninas. bom, obrigado. Está, tá Oi, no. oi. Muda a câmera, Ziga. É que tá pra disfarçar o fundo, né? Borrar o fundo. É. Ah, tudo bem. Aí, agora vai. Tudo bem. Não vamos perder mais seu tempo, que horas são? Conseguiu? Ah lá. É aquela. Olá. Então vamos lá. Meninas, vocês já conhecem o Edson de segunda-feira, né? Então, ele faz parte do pessoal da ginecologia lá da USP, e eu gosto muito do trabalho dele porque ele traz para a gente uma forma de raciocinar, em que ele nem usa muitos slides, né? Ele vai construindo o pensamento, tá? Eu acho isso muito interessante e ajuda a gente a conseguir aplicar as coisas. E hoje, especificamente, já que a gente está no Journal Club, Edson vai falar para a gente sobre como analisar de uma forma crítica os artigos e vai usar principalmente os artigos de anticoncepcional, é isso, né? De ginecologia endócrina de uma maneira geral. Tem anticoncepção, TH, tem de tudo. Legal. Show. Eu vou fechar meu microfone aqui. Fica à vontade, Edson. Estamos animadas. Maravilha. Bom, gente, boa tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez para estar aqui conversando com vocês. Eu fico muito feliz que essas iniciativas de Journal Club aconteçam. É muito importante que as pessoas saiam tanto da graduação quanto da residência com algum grau de letramento científico. Infelizmente, ainda acontece de muita gente terminar e não saber nem a estrutura básica de um artigo. E aí, por vezes, a gente vai discutir e a pessoa tá totalmente perdida ali. Então, do que a gente está falando? Por que que essa conduta é a conduta mais adequada para um determinado cenário clínico? Então, exemplos clássicos, né? Anticoncepção, aumenta ou não o risco de câncer de mama? Terapia hormonal, serve ou não para tratar a osteoporose? Então, todas essas dúvidas, elas surgem e é natural que elas apareçam. E quando a gente elabora uma pergunta científica de maneira adequada, a gente consegue chegar à resposta, uma vez que o projeto de pesquisa tenha sido executado. Muitas vezes vocês não vão fazer os projetos de pesquisa. Na maior parte das vezes a gente vai consumir a informação de alguém que já desenhou esse projeto. E à medida em que a gente vai estudando e entendendo que o método científico tem regras, tem uma aplicação que é muito estruturada, é muito sistematizada, mas que ao mesmo tempo limita a nossa possibilidade de dar uma resposta, porque às vezes a gente quer a resposta para tudo. Mas quando a gente começa a entender que uma pergunta de pesquisa só vai te dar uma resposta e para responder outra coisa você precisa de outro projeto de pesquisa, as coisas elas não são tão automáticas assim, a gente vai colocando mais os pés no chão e entendendo que a medicina baseada em evidências, ela exige esforço. Quando a pessoa não tem nenhuma ideia de como que isso acontece, aparece aquele clássico efeito Dunning-Kruger, que é a gente acha que sabe muito
justamente porque a gente estudou muito pouco. Então, o fato de não saber nada no pico da estupidez é o momento em que a gente tem mais convicção de que sabe bastante coisa. À medida em que a gente começa a estudar e se aprofunda, a gente vai entendendo que tem mais coisa do que eu imaginava. De repente vem até aquela angústia de que eu nunca vou conseguir entender isso direito, o momento do vale do desespero. Mas aí a gente continua estudando, esforcem que dá certo. Aí começa a fazer sentido. Mas percebam que, depois de um tempo, por mais que a gente estude muito, a gente nunca volta pro nível de confiança que a gente tinha quando a gente não sabia de absolutamente nada. A gente sempre vai ficar com algum grau de desconfiança e a análise crítica ela vai trazer isso para a gente. A gente começa a entender que nem tudo pode ser respondido da mesma forma. Algumas coisas sim e outras nem tanto. Então esse efeito Dunning-Kruger ele é clássico quando a gente está estudando qualquer coisa. Quando a gente vai ler um artigo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber onde encontrar esse artigo. Então, essa busca, ela vai se iniciar numa base de dados. Essas bases de dados que eu coloquei de exemplo aqui são locais em que vocês podem consumir artigos de revistas que são indexadas, de que alguém foi lá e organizou e submeteu para uma avaliação por outras pessoas. E o fato de estar nessa base de dados é um ponto a favor daquele artigo. Então, se você encontra um artigo que não está em base de dados nenhuma, que não foi indexado em local nenhum, é meio estranho. Por que que uma revista não foi indexada? Agora, nem tudo que está em qualquer uma dessas bases de dados invariavelmente será um bom artigo. Pode ser que a gente encontre alguma coisa no PubMed, no Embase, que seja um artigo fantástico, e pode ser que a gente encontre alguma coisa que não é tão boa assim e que ainda assim foi publicado. Então, estar lá é um bom sinal, mas não é suficiente para a gente dizer que é bom. Então, a gente precisa olhar para o artigo como um todo. E aí, nessa avaliação, eu gosto muito desse acrônimo que é o PICOT, pensando nos ensaios clínicos, ou no PECOT, pensando nos estudos observacionais, que basicamente qualquer pesquisa ela precisa poder ser organizada numa estrutura em que se identificam os elementos-chave. Quem que é a população que foi incluída nesse estudo? O que que essa população tem de características? Qual que era a idade? Qual que era o índice de massa corpórea? Qual que era a sintomatologia? Então a gente vai estudar endometriose. Como que as pessoas que estão nesse estudo sabiam que tinham endometriose? Qual que foi o critério para que elas fossem inseridas? A gente vai estudar anticoncepção. Qual que era a idade dessas pessoas? Se eu faço uma determinação de índice de Pearl num estudo com meninas de 16 a 35 anos, eu espero um resultado. Se eu colocar meninas de 18 a 50 anos, eu já posso ter um resultado diferente, porque à medida em que a idade avança, cai a fertilidade. Então, esse índice de Pearl, ele é comparável se eu tiver vindo de um estudo ou outro, então a gente tem que olhar quem que é essa população. Na intervenção, que é num ensaio clínico, o próprio pesquisador coloca a intervenção num grupo de participantes ou numa exposição, ou seja, a vida já está acontecendo e a pessoa já ia fazer aquilo porque ela quis ou porque algum médico mandou, mas que não tem nada a ver com o pesquisador, ele está simplesmente assistindo. A gente tem que entender como que essa intervenção ou essa exposição foi documentada. Às vezes, em estudos de câncer de mama, por exemplo, e anticoncepção hormonal ou terapia hormonal, eles vêm de bases de dados. E aí essa intervenção ou exposição, ela acaba vindo de uma base de dados em que alguém prescreveu um método para aquela paciente. Mas será que a paciente usou o método que foi prescrito? Então, como que essa exposição foi documentada? Com quem que a gente está comparando? Estudos de antes e depois que não tenham um parâmetro de comparação a um grupo controle, eles têm mais fragilidade, eles são menos confiáveis, porque existem coisas que melhoram com o tempo. Então, se eu ofereço, por exemplo, um fitoterápico para uma paciente que tem sintomas vasomotores, se eu der um extrato de uma planta e aí eu comparo como que ela estava antes e como que ela estava depois, pode ser que
os fogachos tenham resolvido simplesmente porque com o passar do tempo isso já ia resolver, ou ainda pode ser que tenha resolvido por um efeito placebo. Algumas pessoas têm melhoria, e aí os estudos de TH, por exemplo, têm 30 a 40% de efeito placebo. Então melhora simplesmente porque a pessoa está recebendo qualquer coisa. Então eu preciso de um grupo de comparação para dizer que a minha intervenção teve um efeito maior do que o grupo que não fez nada, do que o grupo que recebeu placebo ou não fez a intervenção. Desfecho. Como que eu medi o meu desfecho de interesse? Então, aqui, às vezes a gente fala com quem vai fazer, por exemplo, um TCC. Ah, o que que você quer estudar? Sei lá, eu quero estudar adenomiose. Tá bom, mas o que de adenomiose que você está interessado em estudar? É dor pélvica? É sangramento? Como que você vai medir dor? Como que você vai aferir o sangramento? Então, qual que é o seu desfecho principal de interesse? Quais que são os desfechos secundários? E como que esse desfecho vai ser aferido? E o T de tempo. O tempo ele é muito importante porque algumas coisas têm resposta mais rápida. Então, eu quero, por exemplo, fazer um estudo para avaliar dismenorreia. Eu posso fazer uma avaliação de dismenorreia com um método anticoncepcional. No mês seguinte, ao início do uso, eu já espero que tenha melhora. Agora, eu quero avaliar melhoria de massa óssea. O metabolismo ósseo é mais lento, então eu preciso de, no mínimo, 1 a 2 anos para ver modificações razoáveis. Então, a pessoa que estuda osso, ela vai precisar de mais tempo se o parâmetro dela for uma DMO. Se for um marcador de remodelação óssea, 3 meses já são suficientes. Se for fratura osteoporótica, eu vou precisar de anos de acompanhamento. Isso vale para desfecho cardiovascular, então eu quero ver infarto ou eu vou ver HDL, LDL, pressão. Esses desfechos intermediários levam menos tempo para ter modificação do que os desfechos clínicos, que são os mais definitivos, mas que requerem mais tempo na nossa análise. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de pesquisas em ginecologia endócrina, anticoncepção, TH, para a gente discutir um pouco. O primeiro é um estudo clássico lá da década de 70, em que foi analisada a resposta ao estrogênio para redução dos sintomas vasomotores. Então, se eu tenho uma pessoa que vai receber TH, eu preciso, antes de mais nada, que essas pessoas tenham sintomas menopausais. Então, um dos critérios de inclusão nesse estudo clássico de CUP era que a pessoa tivesse fogacho. A gente sabe que 50 a 80% das pessoas que passam por essa fase da transição menopáusica têm sintomas vasomotores, mas eu posso ter gente que tem sintomas vasomotores leves ou ausentes. 30 a 40% das pessoas terão sintomas vasomotores moderados a intensos. Então, só faz sentido eu incluir pessoas que tenham queixas menopausais se o meu objetivo é ver melhoria de fogacho. Porque, por exemplo, eu poderia olhar para o WHI e dizer terapia hormonal não melhora fogacho. Só que, na descrição da população do WHI, quem que estava lá? Pessoas que tinham pouco ou nenhum sintoma vasomotor. E aí vocês vão me falar, ué, mas por que que eles fizeram isso? Aí tá de acordo com o objetivo do WHI. O objetivo do WHI era promover proteção contra doença cardiovascular e, de quebra, eles avaliaram como desfecho de segurança o risco de câncer de mama. Então, se o meu objetivo era doença cardiovascular ou câncer de mama, meu objetivo não era ver fogacho. Eu não preciso que essas pessoas tenham fogacho. Aliás, se eu tiver pessoas com sintomas menopausais graves, elas não poderiam ser atribuídas ao placebo. Seria antiético e fora que o fato de ela não melhorar faria com que houvesse uma quebra do mascaramento, ou seja, as pessoas que não sabiam que remédio estavam usando iriam descobrir que estavam no grupo do placebo porque continuavam com fogacho. Então, a escolha da população tem que estar alinhada com o objetivo da pesquisa. E a intervenção? No WHI, por exemplo, a gente tem uma intervenção clara. WHI, provavelmente todo mundo conhece, né? Mas foi um grande ensaio clínico randomizado, com mais de 16 mil mulheres no braço que tinha estrogênio e progestagênio, que eram as com útero, e mais de 10 mil mulheres no braço de esterectomizadas, que eram que usaram só estrogênio.
E eles compararam TH versus placebo para avaliar um monte de coisa. Como que eles disseram que a pessoa estava em uso de TH? Aqui foi uma intervenção. Foram os pesquisadores que disseram. A intervenção precisamente vai ser estrogênio conjugado 0,625 mais medroxiprogesterona para quem tem útero 2,5 miligrama dia. Quem não tem vai receber só o estrogênio sem a medroxiprogesterona e os grupos vão ser comparados com placebo. Então, na intervenção, eles definiram precisamente o que que seria administrado. Por quê? Porque é um ensaio clínico randomizado. Então, a intervenção ela foi alocada pelo pesquisador. É diferente de um estudo observacional, como é o caso do Nurse Health Study. A coorte das enfermeiras, o estudo das enfermeiras, considerou o uso de terapia hormonal, mas não foi o grupo de pesquisa que escolheu qual TH cada pessoa ia fazer. Na verdade, eles simplesmente ficaram olhando o que ia acontecer com as enfermeiras que usaram terapia hormonal e ficaram olhando o que ia acontecer com as enfermeiras que não usaram terapia hormonal. E quem decidiu se ia usar TH ou não era o médico que já acompanhava essa paciente e a própria paciente numa decisão compartilhada. Então, aqui a gente tem uma seleção de pessoas que provavelmente são as que mais vão se beneficiar de terapia hormonal. E por isso que existe diferença em relação aos ensaios clínicos e aos estudos observacionais quanto aos efeitos benéficos da terapia hormonal. Fora a questão de escolha de população, que daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, eu posso ter uma intervenção ou uma exposição. E o desfecho? O desfecho, ele pode ser, no caso do WHI era doença cardiovascular, eles foram ver quantas pessoas infartavam. Mas para ver infarto eu preciso de muito tempo. O que que eu posso ver antes de acontecer um infarto que é preditor de risco cardiovascular? Foi isso que o PEP Trial analisou. No PEP, foi um ensaio clínico em que 875 mulheres foram randomizadas para 5 grandes grupos. Elas podiam receber estrogênio conjugado mais medroxiprogesterona cíclica, estrogênio conjugado mais medroxiprogesterona contínua, estrogênio conjugado mais progesterona micronizada e placebo. Para comparar esses grupos quanto ao risco cardiovascular dos diferentes tipos de progestagênio e o próprio benefício do estrogênio, eles poderiam esperar 5, 10 anos para ver infarto, mas isso ia sair muito custoso, muito caro, muito demorado. O que que eu posso olhar antes? Desfechos intermediários. E aí, os desfechos: perfil lipídico, pressão arterial, perfil glicêmico e alteração de marcadores de coagulação e hemostasia já vão nos falar, bom, se tudo isso está acontecendo, provavelmente essas pessoas vão infartar menos ou mais. Então, eu estou usando um desfecho substitutivo. Em inglês, eles usam o termo que é surrogate, que seria um desfecho intermediário, diferente, por exemplo, do WHI e da coorte das enfermeiras. Na coorte das enfermeiras, eles documentaram que as pessoas podiam ter um infarto e compararam quem infartou menos ou mais, quem estava usando terapia hormonal menos ou mais. E aí, como que foi feita a definição de infarto? Então, até isso precisa ser respondido. Eu vou fazer uma pesquisa em todas as pessoas com troponina, com CKMB, vou fazer uma pesquisa, um eletro em todo mundo, eu vou analisar só quem teve sintoma, eu vou utilizar um registro de prontuário, um registro hospitalar, eu vou precisar de uma avaliação cardiológica, você vai ter que definir um desfecho. Então, os infartos, eles eram registrados. Então, todo mundo que teve um infarto foi quem teve registro hospitalar, de acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde. Uma pessoa que teve elevação de enzima, mais alteração de eletro e clínica, quadro clínico. Então, precisava ter clínica mais alguma coisa que comprovasse. E aí, algumas vezes você ia ter só infartos prováveis e outras vezes indeterminado. A gente não sabe. Então, os que eram indeterminados, eles acabaram excluindo, porque podia ser que essa pessoa já tivesse infartado antes mesmo de entrar no estudo e nem sabia. Outros desfechos que são importantes, por exemplo, em anticoncepção, a gente analisa dor. Então, a gente vai falar, adianta fazer anestesia no colo do útero de alguém que vai colocar um DIU?
Como que eu vou poder responder essa pergunta? O parâmetro dor é um parâmetro subjetivo. Eu preciso transformar esse desfecho subjetivo em algo mais objetivo. Então, a medição da dor foi feita utilizando uma escala. Esse é um estudo nacional, foi feito pela Mariane Nadai lá em Ribeirão Preto, foi a tese de doutorado dela mostrando que, numa escala visual analógica de 10 centímetros, então as pacientes iam pontuar dor de 0, 1, 2, 3, 4 até 10, e também utilizando uma escala facial, porque para algumas pessoas números são mais fáceis, para outras pessoas, principalmente com menos letramento, menos instrução educacional, os números podem ser mais difíceis. Então a pessoa ela pode dizer: "Ah, minha dor foi compatível com qual dessas carinhas?" E aí a gente faz um ajuste para dizer, foi uma dor de intensidade 0, 2, 4, 6, 8, 10. E aí é uma outra forma de você transformar em algo objetivo. Essa é uma régua de dor. Então a gente pode pedir para a paciente, marque um X onde você acha que a sua dor da colocação do DIU está. Então, eu acho que a minha dor ela foi mais perto de 0, foi uma dor muito leve. Ela marca um xizinho aqui. Nossa, minha dor foi muito forte, foi quase a pior dor da vida. Eu vou marcar um xizinho mais perto do 100. Aí depois a gente pega uma régua e mede esse número de milímetros de dor que a pessoa sentiu, ou pode ser número de centímetros de dor que a pessoa sentiu. É uma forma de transformar algo subjetivo em objetivo. É diferente de uma hemoglobina que a gente consegue quantificar. A dor você vai transformar com uma ferramenta. E aí, para não falar só de ginecologia endócrina, a Aline tá aí, né? Tem um passado de gineco-onco também. Eu trouxe um dos estudos clássicos de ginecologia oncológica, que é o LAC Trial. O LAC foi um estudo que mudou a possibilidade de Muito você obrigada por isso. mudou a possibilidade de você fazer uma cirurgia de câncer de colo de útero. Poderia ser por via minimamente invasiva ou por via aberta, por laparotomia. E aí, no LAC, a pergunta era: se eu fizer uma minimamente invasiva, eu estou fazendo mais bem ou mais mal para essa paciente? A pergunta era basicamente essa. Só que, lógico, eu preciso definir alguns critérios. E aí, eu quero que vocês pensem primeiro, e daqui a pouco a gente vai olhar o resumo do LAC para dizer quem que seria uma população elegível para esse estudo. Quais casos de câncer de colo de útero que a gente iria recrutar? Seriam pacientes em estadiamento mais inicial ou mais avançado? Quem que é candidato a tratamento cirúrgico? Qual que é a cirurgia que vai ser realizada? Vai ser uma esterectomia simples? Vai ser um Vertain? Então a gente tem que ter esse procedimento padronizado. Como que eu vou aferir esse desfecho? É recorrência? É tempo sem novos episódios de câncer, por exemplo, numa cúpula vaginal? É sobrevida livre de doença? Quanto tempo eu preciso para avaliar essa resposta? Adianta eu comparar os dois braços em 6 meses? Vai ter dado tempo de eu ver a resposta que eu preciso? Tudo isso os pesquisadores têm que definir a priori. E aí eles fizeram, e esse é o resumo do LAC Trial. Levem aí um minutinho lendo o resumo e tentem identificar quem que são os elementos de população, intervenção, comparação, desfecho e em quanto tempo que aconteceu. Então, basicamente, se a gente olhar aqui para o resumo, tem alguns elementos que aparecem. Câncer de colo de útero, estágio inicial. Lógico, estágio avançado vai para quimio-radioterapia. Os pacientes foram selecionados aleatoriamente para o quê? A cirurgia minimamente invasiva, que essa seria a novidade. Então, essa é a intervenção. Só que eu não posso só fazer um grupo de intervenção, eu tenho que comparar com o tratamento convencional. Então, já faz a cirurgia aberta. E qual que é o desfecho que vai ser analisado? Sobrevida livre de doença. Só que para eu avaliar se vai acontecer uma recorrência, se vai aparecer alguma outra coisa, não adianta fazer em 6 meses, um ano. Eu preciso de mais tempo. Então, eles fizeram em 4 anos e meio. Então, isso
é a organização básica. Terminou de ler um estudo, ou nem precisou terminar, você leu o resumo do estudo, você já tem que ser capaz de dizer quem é a população, quem que é a intervenção ou exposição, com quem que a gente está comparando, qual que foi o desfecho, em quanto tempo que eles viram, e aí você, antes de ver os resultados, vai pensar: será que essas escolhas foram as mais adequadas para responder? Será que esse tipo de estudo é o mais adequado para responder? Porque para um estudo de tratamento, o que que eu preciso? De um ensaio clínico randomizado. Agora, se é um estudo de fatores de risco, eu quero ver, por exemplo, se fumar aumenta o risco de câncer de ovário. Vocês vão randomizar adolescentes e adultas jovens para passar a vida fumando para ver se com 50, 60 anos elas têm menos ou mais casos de câncer de ovário? Lógico que não, não seria ético. Agora, existem pessoas que já iam fumar de qualquer jeito. O que que eu posso fazer? Ficar quietinho no meu canto, só olhando. Quem fuma, quantos casos de câncer de ovário teve? Quem não fuma, quantos casos teve? Isso é uma coorte. Eu parto do fator de risco e vou até o desfecho analisando. Isso leva tempo. Isso exige que a pessoa acompanhe muita gente ao longo do tempo. Agora, eu posso fazer o contrário. Eu posso fazer um estudo em que eu pego as pessoas que já têm aquele câncer, no caso, o câncer de ovário, e aí eu vou ver quantas pessoas com câncer de ovário fumaram, quantas não fumaram, e vou comparar com controles que tenham mais ou menos a mesma idade, o mesmo IMC, características sociodemográficas e clínicas semelhantes, mas que não tenham diagnóstico de câncer de ovário. E aí a gente vai perguntar quantas fumam e quantas não fumam. Eu estou saindo do meu desfecho, que é ter ou não câncer de ovário, e olhando retrospectivamente quem tinha ou não o fator de risco. Isso é um caso controle. Eu estou voltando no tempo. Na coorte, em geral, você avança no tempo. Coortes costumam ser prospectivas, até existem as coortes retrospectivas, mas vai dar mais confusão entrar nisso agora. Mas tanto coorte quanto caso controle, eles têm momentos distintos de avaliação do desfecho em relação à exposição. Já um estudo transversal, um estudo de corte transversal, um cross-sectional, ele não tem essa temporalidade. Tudo foi visto ao mesmo tempo. Então eu posso olhar para, será que terapia hormonal protege mesmo contra doenças do coração? E aí na mesma entrevista eu analiso se a pessoa usa ou não usa TH e quem infartou menos ou mais. Só que nesse estudo transversal pode ser que eu não encontre esse benefício de proteção porque as pessoas que já infartaram não estão em vigência de TH, porque ter um infarto é uma contraindicação a TH. Então, eu estou falseando esse resultado. Então, no desenho do estudo, eu tenho que ter muita cautela nessa interpretação. Ou o contrário, pode ser que eu encontre uma associação positiva, mas que não significa necessariamente que há uma causalidade. Os estudos de observação e de intervenção, eles nos permitem aferir hipóteses, eles nos permitem comprovar ou afastar muitas hipóteses. Os de corte transversal, um pouco menos, eles geram aí a hipótese mais do que confirmam ou afastam. Mas algumas vezes a gente vai fazer simplesmente um relato de caso ou uma série de casos. Então, quando que a gente vai olhar para um estudo desse e dizer, puxa, é um estudo relevante? Epidemia de Zika vírus e microcefalia. Tô falando até de obstetrícia hoje, olha que beleza. Microcefalia e Zika vírus. O estudo que mostrou isso, que foi feito aqui no Brasil, inclusive, acho que foi em Recife, era uma série de casos. Uma médica que fazia ultrassom olhou e disse assim: Uai, eu tô vendo muito caso de microcefalia ultimamente. E olha que engraçado. Todas essas meninas que estão tendo microcefalia tiveram Zika vírus há pouco tempo. Será que existe uma associação? Então, a série de casos ela gerou a pergunta, que depois vai ser respondida com os estudos observacionais. E relatos de caso é um caso inédito. Então vocês vão chegar para Marta e dizer: quero fazer um relato de caso. Vamos fazer um relato de quê? Prolapso de órgãos pélvicos. Nossa, uma doença raríssima. Não, não faz sentido.
Então, você vai fazer de alguma coisa que não foi descrita até então, ou de um tratamento inovador que está sendo feito em caráter excepcional, porque não tinha nada de diferente para ser feito ali, você pode referir como um relato de caso. Mas apresentar relato de caso de coisas comuns não tem nenhum espaço. A gente tem que analisar coisas comuns em estudos observacionais ou de intervenção, e estudos raros e casos raros com série de caso e inéditos com relatos de caso. É basicamente esse o raciocínio. Então, cada tipo de estudo, ele responde a uma pergunta de interesse. O que que eu quero? Eu quero analisar um fator de risco. Eu quero ver se a obesidade aumenta o risco de endometriose. Eu vou ter que acompanhar essas pessoas com obesidade ao longo do tempo para ver se eu vou ter menos ou mais diagnóstico de endometriose. Eu quero avaliar a prevalência de uma determinada doença. A prevalência é uma foto, é saber quantas pessoas hoje em São Paulo, no Brasil, ou no ambulatório de vocês, quantos por cento tem aquele diagnóstico. E aí, estudos de prevalência, eles precisam que aquela população que foi analisada seja representativa para que a gente tenha validade externa, ou seja, generalizabilidade, para que eu possa falar que a prevalência de SOP é de 10% no Brasil. Eu tenho que analisar pessoas que são parecidas com a população brasileira. Se eu fizer um estudo de prevalência, por exemplo, dentro do HC, eu estou falseando o meu resultado, porque ali é um centro de referência que são encaminhados os casos. Então não faz sentido a gente analisar ali. Eu preciso de uma amostragem probabilística, de uma amostragem comparável. Quando a gente fala para saber, por exemplo, quantas pessoas trans tem no Brasil, a gente não sabe. Não tem dados do censo demográfico em relação à identidade de gênero. Então, o que que foi feito para a gente estimar esse número? Trabalho de amostragem probabilística. Você vai, pega todas as cidades do Brasil, sorteia algumas cidades por estado. Então, você sorteia primeiro os estados. Então, eu não vou entrevistar 27, vou entrevistar 10. Vou sortear 10 estados, mas correria o risco de cair todo mundo no sul-sudeste. Então, não, eu tenho que pegar norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul. Sorteei 10 dentro de cada região, 3, 2, aí eu vou sortear as cidades dentro desse estado. Depois da cidade, eu vou sortear os bairros. E aí eu tenho que ter uma distribuição de bairros entre pessoas com uma renda mais alta, pessoas com uma renda mais baixa. Tenho que sortear nesse contexto. Depois, as casas dessas pessoas e até sortear quem são as pessoas que habitam aquela casa que vão responder o questionário. Então, isso dá muito trabalho. E hoje a gente sabe que 0,7 a 1,2% da população no Brasil se identifica como uma pessoa trans ou não binária. Incidência são casos novos. Então, a gente está acompanhando ao longo do tempo pessoas que não tinham o diagnóstico, mas tinham ou não o fator de risco. Então, eu posso avaliar a incidência de câncer de mama entre usuárias de anticoncepção hormonal. Eu peguei pessoas que hoje não têm câncer, começaram a tomar uma pílula ou a colocar um DIU, um implante que libera hormônio, e eu vou acompanhar ao longo do tempo para ver quantos casos de câncer de mama vão surgir. E eu vou comparar com quem não está usando anticoncepção hormonal ao longo desse tempo para saber quantos casos também vão surgir, para que a gente possa dizer se existe uma diferença entre um grupo e outro. E terapêutica, idealmente, todo tratamento precisa ser testado no ensaio clínico randomizado. Então, nossa, na minha experiência, adianta eu dar uma medicação X para uma determinada doença. Eu vou fazer, sei lá, cúrcuma para tratar SOP. Eu ofereci cúrcuma uma vez para paciente com SOP e ela melhorou. Será que foi a cúrcuma? Ou será que foi porque você mandou ela comer direito, fazer exercício, perder peso? E aí a cúrcuma foi um brinde que nem funcionou. Então não adianta eu fazer baseado só num relato de caso ou numa série de casos, ou mesmo em alguns estudos observacionais. A terapêutica não é suficiente a gente fazer isso. Eu preciso de um ensaio clínico que me responda, comparando com o placebo, idealmente de forma mascarada, para que a gente possa dar uma resposta mais definitiva. Estudos observacionais, eles podem nos ajudar bastante a tirar algumas conclusões, mas nem sempre eles serão definitivos. Por quê? Porque existem vários outros fatores que podem modular a relação entre exposição e desfecho. Por exemplo, será que terapia hormonal reduz o risco de uma pessoa infartar?
Nessa associação entre TH e doença cardiovascular, tem várias coisas que vão fazer com que o médico fique menos ou mais predisposto a prescrever terapia hormonal. Se for uma paciente mais jovem, se for uma pessoa que faz exercício, que não fuma, eu vou ficar mais confortável de prescrever TH. Uma paciente com mais idade, obesa, tabagista, com uma história familiar importante, talvez eu fique menos predisposto a prescrever essa terapia hormonal. Só que essa pessoa já tem um risco maior de ter doença cardiovascular. Então, se eu não isolar pelos fatores confundidores, eu posso levar a uma diferença no resultado, que não é pela exposição, mas sim pelos outros fatores que podem modular essa relação entre exposição e desfecho. Mesmo os fogachos, quem tem sintoma vasomotor tem mais risco de ter evento coronariano. Simplesmente por ter fogacho, a pessoa tem mais risco de doença arterial coronariana. Então, ter fogachos é um motivo para eu prescrever TH, mas também seria um motivo para eu pensar em mais risco cardiovascular. E aí também tem a limitação dos ensaios clínicos, que a gente pensa, bom, então tudo a gente vai responder com ensaio clínico. Seria fácil a gente dizer isso, né? Só que nem sempre o ensaio clínico ele vai ser perfeito. É o caso do WHI. O WHI ele queria avaliar se a TH reduz doença cardiovascular, mas as participantes do WHI tinham mais idade do que, por exemplo, as participantes da coorte das enfermeiras. No WHI, a gente tinha pacientes com 50 a 79 anos de idade que iam começar a terapia hormonal. Gente, vocês vão prescrever TH pela primeira vez na vida para alguém com 79 anos? Claro que não. Essa pessoa está fora da janela de oportunidade. Agora, na coorte das enfermeiras, essas meninas tinham aí de 30 a 55 anos. Eu tinha no meio, além das pacientes com menopausa fisiológica, eu tinha algumas com insuficiência ovariana prematura, abaixo de 40 anos de idade, que é quem mais tem risco de doença coronariana. Então, existe diferença nessas populações. Por isso que o WHI não mostrou redução de risco de doença cardiovascular, enquanto que a coorte das enfermeiras mostrou. O IMC das participantes do WHI, a maioria já tinha sobrepeso ou obesidade. O IMC médio era de 28. Da coorte das enfermeiras era 25. O uso de aspirina era mais comum na coorte das enfermeiras. Tabagismo era mais comum nas pacientes do WHI. E tudo isso interfere em relação ao risco de ter um evento cardiovascular. Por que que eu estou falando de todos esses riscos? Porque a gente está entrando no cenário de viés. Então, o que que pode ter feito com que eu tenha chegado àquele resultado? Eu posso ter feito um viés de seleção. Então, eu estou selecionando num estudo observacional pessoas que eu acho que vão se beneficiar mais. E aí o efeito benéfico vai ficar mais evidente. Como que eu posso tirar um viés de seleção? Eu posso randomizar. O que que é randomização? É sortear. Ao acaso, aquela pessoa pode cair num grupo de tratamento ou de placebo e não fui eu quem escolhi, foi a sorte. Às vezes a gente, sem querer, pode tentar atrapalhar a randomização. Então, vamos supor que eu estou fazendo aqui um estudo para avaliar se terapia hormonal reduz o risco de doença cardiovascular. Aí chega uma paciente que eu acho que ela vai se beneficiar muito da terapia hormonal. Mas na minha randomização, se eu sortear, pode ser que ela caia no grupo placebo. Aí eu começo a sortear as pessoas. Aí eu vejo, bom, uma foi para o grupo terapia hormonal, a outra foi para o placebo, uma foi para o grupo terapia hormonal. Provavelmente a próxima vai ser placebo. Eu vou tentar tirar a minha paciente preferida do grupo placebo. Eu vou pedir para ela esperar um pouco e eu randomizo outra na frente dela. Aí eu estou quebrando a ocultação de alocação. Eu não posso saber qual que é a próxima pessoa que vai ser sorteada, eu não posso saber em que grupo que ela vai cair a priori. Se a gente fizer uma randomização, que é jogar uma moeda para cima, se der cara é TH, se der coroa é placebo, ok. Mas na maior parte das vezes a gente usa programas de computador que vão te dar uma sequência de randomização. E aí os números precisam estar ocultos. Eu preciso colocar num envelope selado e não conseguir saber qual que vai ser o próximo braço em que essa pessoa vai cair para quebrar o viés de seleção. Eu posso ter um viés de performance. O que que é um viés de performance? Ah,
a pessoa, quando ela sabe que está num determinado grupo, ela vai priorizar a realização de alguma coisa que também ajuda. Então, eu vou prescrever Dienogeste para tratar endometriose. Aí a pessoa sabe, bom, eu já estou recebendo uma medicação que vai ajudar na minha dor, eu vou aproveitar que agora eu estou sendo tratada, eu vou comer melhor, vou parar de comer ultraprocessado, eu vou fazer exercício físico. Aí ela está desenvolvendo uma performance que é compatível com a melhoria dos sintomas. É a história da cúrcuma com a paciente com SOP. A paciente, nossa, eu vou tomar cúrcuma, então eu vou aproveitar e vou fazer exercício físico, eu vou comer melhor, eu vou perder peso. E aí, o que fez a diferença? Não foi o tratamento, foi a modificação de estilo de vida que ela sabia que estava num grupo e por isso ela adotou essa modificação. Então eu preciso mascarar participantes. Eu não posso deixar com que essas pessoas saibam em que grupo que foram alocados. Mascaramento é o que antigamente a gente chamava de cegamento, blinding, mas para evitar questões de capacitismo, essa nomenclatura foi revista, então a gente fala de mascaramento. E detecção? Eu posso mudar o jeito que eu analiso o desfecho de acordo com o grupo em que a gente está. Por exemplo, eu tenho uma paciente que colocou Mirena, Implanon, ou está tomando Cerazette ou Slinda, e aí eu quero dizer, bom, qual que é a incidência de acne entre os diferentes tratamentos? Aí eu posso, para o grupo que está usando Mirena, contratar um dermatologista para ir lá olhar a pele da pessoa com uma lupa para procurar acne. E no grupo que está tomando Slinda ou Cerazette, eu posso perguntar para a paciente: você teve acne, sim ou não? É lógico que o jeito de eu aferir o desfecho vai ser diferente. Ou até nos estudos de dor, eu posso perguntar para a paciente que eu acabei de colocar um DIU: você não teve dor, não, né? Não, doutora, imagina, foi tudo bem. Ou, você tem certeza que você não teve nenhum pouquinho de dor nesse procedimento? Agora que você está me perguntando, eu até tive. Então, eu estou induzindo a resposta, porque eu sei se essa pessoa caiu no grupo de anestesia ou placebo. Isso é um viés de detecção. Como que eu faço para tirar esse viés? Eu mascaro o avaliador do desfecho. A pessoa que está fazendo a pergunta ou que está analisando o que me interessa, ela não pode saber se a pessoa está num grupo de tratamento ou de placebo, ou em que grupo de tratamento essa pessoa caiu. E aí a gente reduz o risco de viés. Então, os principais vieses são esses, né? Viés de seleção, viés de desempenho ou de performance, viés de detecção e o viés de atrito. Deixa eu só colocar esse computador para carregar, que ele está ficando sem bateria. Enquanto você levanta aí, Edson, você estava falando de relato de caso, aí eu lembrei. Eu tive uma paciente com CA de células claras no colo do útero, 17 anos, quando eu diagnostiquei. Bizarro, né? 17 anos, uau, muito jovem. Nossa. E aí vem aquela discussão, né? Será que não vale a pena a gente rastrear câncer de colo de útero mais cedo? E aí, quando a gente fala que não é para colher Papa Nicolau de menina de 15, 16 anos, também tem a ver com a questão de analisar a evidência. Porque a gente vai fazer um monte de exame em pessoas que, na maior parte das vezes, não vão ter lesão naquele momento, mas em que eu posso aumentar as iatrogenias. Eu vou detectar lesão induzida por HPV e posso fazer mais CAF, mais cone, numa pessoa que iria clarear naturalmente essa infecção. 70, 90% das meninas clareia a infecção por HPV. A maior parte das pessoas vai ficar bem sem a gente precisar fazer nada, mas tem esses casos excepcionais. Só que por que que não adianta a gente rastrear? Porque como é muito raro nessa faixa etária, o rastreamento ele não vai trazer um benefício de redução de mortalidade. Quando a gente fala de rastreamentos de qualquer câncer, câncer de colo, de mama, por que que faz sentido de intestino? Por que que faz sentido rastrear? Porque o exame de rastreamento, aí a gente pensa, né? População. A população são pessoas que eu não sei que têm o diagnóstico. A intervenção é rastrear periodicamente. A comparação é não fazer rastreamento, é esperar aparecer alguma manifestação clínica para fazer diagnóstico. E o desfecho é mortalidade. Fazer mamografia periodicamente
reduz a mortalidade das pessoas que não sabiam que tinham câncer de mama e que, quando fizeram, morreram menos. Fazer Papa Nicolau ou fazer a pesquisa da biologia molecular do HPV reduz mortalidade por câncer de colo de útero. Por que que não adianta eu rastrear câncer de ovário ou câncer de endométrio? Tem dois estudos que tentaram responder isso, o PLCO e o UKCTOCS. Eles fizeram ultrassom periodicamente para metade, foi um ensaio clínico randomizado e nem era para tratamento, mas eles fizeram um ensaio clínico randomizado e metade das pessoas fazia ultrassom periodicamente, a outra metade não fazia. E eles avaliaram a incidência de morte por câncer de ovário. Morria mais por câncer de ovário ou menos por câncer de ovário em algum grupo? Não. As curvas se sobrepõem. Então não adianta eu fazer esse rastreamento mais cedo, ou não adianta fazer esse rastreamento de jeito nenhum para os casos de câncer de ovário, porque eu não mudo mortalidade. Para essa menina de 17 anos, não faz diferença eu ter feito Papa Nicolau para rastrear alguma coisa e eu aumento o risco de iatrogenia. No PLCO, eles aumentaram 27, fizeram 27 oforectomias para achar um caso de câncer de ovário. Ou seja, eu estou fazendo um monte de gente ser operado para ter um caso e ninguém morrer menos. Então não adianta, é a mesma coisa desse caso que você contou. Não adianta a gente fazer, senão vai mudar mortalidade. Bom, então quando a gente está lendo, tendo em mente esses elementos, a gente precisa saber se aquele artigo acrescenta algo de novo na literatura. Então, quando eu quero fazer um projeto, a primeira coisa que eu tenho que pensar é: eu dou conta do recado? Ele é factível? É possível de ser feito? Ah, eu quero estudar SOP, mas eu não tenho paciente com SOP no meu serviço. Como que você vai fazer isso? Não tem como. É interessante se é interessante para você, porque um dos preditores para que as pesquisas aconteçam é que o pesquisador esteja engajado. Se você está ali, ah, não sei, não estou com muita vontade de fazer, eu queria estudar uma coisa, estou estudando outra, é natural que a gente abandone essa pesquisa. Tem que trazer algo de novo. Então, o que que de novidade esse estudo vai trazer? Tem que ser ético, e aí quando a gente fala de ética, parece óbvio, né? Ah, não, ninguém vai fazer nada para prejudicar as pessoas, mas tem um monte de estudo antiético na história da medicina. Ah, aqui, temperatura, por exemplo, o corpo humano sobrevive. Vamos colocar pessoas dentro de banheiras progressivamente mais frias até ver quando que a pessoa morreu. O regime nazista fez isso. Se justifica uma curiosidade científica sacrificando pessoas? Obviamente que não. Mas não faz muito tempo que isso aconteceu e vira e mexe a gente está em ameaça de recorrência da extrema-direita. Então a gente tem que ter cautela. História natural da sífilis. 1941, a gente já tinha penicilina, mas um estudo Tuskegee, que começou ali no final da década de 20, foi acompanhando pessoas para ver o que que acontecia, sífilis primária, secundária, terciária. Quando a penicilina apareceu e que se sabia que ela tratava sífilis, ninguém que estava no estudo foi tratado para ver o que ia acontecer com essas pessoas. E aí muitas chegaram a ortite sifilítica, chegaram a tábias dorsalis, tendo tratamento e não foi tratado. Era ético? Não, mas quem eram as pessoas que estavam participando do estudo? Pessoas com alta vulnerabilidade. Eram pessoas analfabetas, eram pessoas pretas ou pardas, eram pessoas que tinham menos condição socioeconômica, que estavam num sistema de desigualdade social importante. Então, eu não posso elencar pessoas por sua vulnerabilidade para passar por coisas que podem ter repercussões muito negativas. Então, a ética é um ponto fundamental na definição das pesquisas. A primeira pílula anticoncepcional, eu e a Marta, a gente gravou um tempo, um episódio, né, sobre a história da anticoncepção. A primeira pílula anticoncepcional ela foi desenhada nos Estados Unidos, mas a primeira população que foi testada foi a população de Porto Rico, não foi a população dos Estados Unidos. Por quê? A população dos Estados Unidos é intocável. Então você vai pegar só pessoas que poderiam sofrer qualquer coisa dentro da concepção deles. Isso não é ético, a gente não pode oferecer coisas que coloquem as pessoas em risco. Ah, mas é uma transformação relevante. Eu concordo, é uma transformação relevante, mas eu tenho que escolher pessoas que tenham autonomia para decidir se querem ou não participar, em vez de pessoas que estão tão vulneráveis que não conseguem dizer não para aquela seleção num projeto de pesquisa. E tem que ser algo relevante, tem que fazer alguma transformação. Então não adianta a gente estudar o sexo dos anjos se você não vai aplicar isso
na sua prática clínica. Tem que ser uma coisa palpável, ainda que teórica, ainda que pesquisa básica, ela tem que ter um caminho em relação à pesquisa clínica. Tô com um artigo na mão. Como que a gente vai fazer essa avaliação? Eu gosto dessa estratégia do SQ3R, que basicamente você vai passar o olho rapidamente ali sobre um texto para decidir, vale a pena ou não ler esse texto. E aí depois a gente vai se questionar sobre cada seção. Antes de ler a introdução, eu vou pensar, se eu fosse o autor desse artigo, o que que eu colocaria nessa introdução? E aí quando você lê, você já confere se a pessoa escreveu mais ou menos no mesmo caminho ou não. Se tiver muito destoante, pode ser que você não tenha tido uma boa imaginação para entender o que aconteceu, mas pode ser que a pessoa tenha escrito coisas para te enviesar na leitura e te fazer acreditar naquilo que ela quer e não no que realmente deveria prestar atenção. Aí a gente vai ler o texto todo de maneira fluida, sem parar, mesmo que a gente não entenda alguma coisa. Nossa, e a parte da análise estatística? Leia. Mesmo que você não entenda tudo que está escrito, você vai lendo, lendo, lendo. E aí você vai marcando algumas coisas que, bom, não entendi ou que eu acho que são as mais relevantes, aí vai para um momento de recall. Você vai analisar os pontos-chave e depois, quando você faz a releitura, já fica mais fácil de você entender quais que são as coisas mais importantes daquele estudo e chegar a uma conclusão mais consistente, se ele é válido ou não para ser utilizado na sua prática clínica. Às vezes a gente encontra, né, estudos que mostram que o gatinho está aqui acomodado na calha da telha que entortou. Será que foi esse gatinho, no auge dos seus, sei lá, 6, 7 quilos, que entortou a calha dessa telha? Ou se essa região mais baixa era mais confortável para ele se acomodar e por isso que ele está aqui? É isso que a gente tem que pensar quando a gente encontra um resultado, porque nem tudo que foi estatisticamente significativo significa relação de causa e efeito. Associação é uma coisa, causalidade é outra. Exemplo clássico: o estudo que mostrava que o consumo de café aumenta o risco de câncer de pulmão. Uai, o que que o café tem a ver com o pulmão? Quando você olha, tem estatística significante, a diferença estatisticamente significativa. Então, quer dizer que eu não vou mais tomar café por causa do risco de câncer de pulmão? Aí você tem que olhar o que que pode ter mediado a relação entre exposição e desfecho. Pode ser que as pessoas que tomam mais café são justamente aquelas pessoas que aproveitam a pausa do cafezinho para fumar um cigarro. Olha o confundidor aparecendo. E esse é um caso típico de confusão, de fator que modifica a relação entre exposição e desfecho, não como um mediador, mas realmente como um confundidor. Às vezes pode aparecer como um mediador. Então, a minha exposição, o uso de um injetável trimestral reduz a densidade mineral óssea, a DMO, diminuindo, eu posso ter mais fratura osteoporótica. Então, ele está mediando esse desfecho. Aí, aqui sim a gente tem uma relação de mediação, mas eu posso ter outras coisas que levam a ser um confundidor. As pessoas que usam injetável trimestral são pessoas que já têm doenças crônicas que levam a um risco maior de fratura osteoporótica. Por exemplo, alguém que tem epilepsia e faz uso de anticonvulsivantes. Anticonvulsivantes têm efeito negativo na massa óssea. Pessoas que vivem com HIV e o Favirenz, o tenofovir, na verdade, faz redução de densidade mineral óssea. Pessoas que têm um evento de trombose e estão em anticoagulação. Anticoagulantes, principalmente a heparina, tem prejuízo na densidade mineral óssea. Então aqui eu estou colocando um confundidor entre a exposição e o desfecho, que me fez selecionar para o grupo do injetável trimestral pessoas que já teriam maior probabilidade. Então, será que esse aumento de fratura osteoporótica é pelo injetável ou é pelos confundidores? E aí a gente tem que tentar analisar de forma mais crítica e não simplesmente associar e achar que necessariamente é causal. E para isso existem os testes estatísticos que precisam ser aplicados de maneira mais racional, aí aplicando qualquer coisa e encontrar, por exemplo,
Como nessa tirinha, né? Nossa, olha só, cara. Estudos mostram que 50% das pessoas acham estatística entediante. E tem um que tá achando entusiasmante e o outro que realmente tá achando entediante. Aqui tem 50%. Essa estatística tem razão. Mas às vezes a gente vai errar. E a gente vai errar porque as coisas têm limitação. Eu posso ter erros na aplicação dos meus testes que precisam ser previstos. Não, Edson, mas eu quero um estudo que não tenha nenhuma probabilidade de erro. Quantas pessoas eu preciso para responder uma coisa de forma inequívoca? Infinitas. Qualquer teste estatístico que queira zerar erro tipo 1 e erro tipo 2, tamanho da amostra calculado é infinito. Então não dá. A gente vai ter que escolher o quanto que eu tolero de erro tipo 1 e tipo 2. E o que que é um erro tipo 1? É quando eu falo para uma pessoa que não tem o diagnóstico, que na verdade ela tem. É o caso desse senhor recebendo a notícia de que ele está grávido. É um homem cis, pós-menopausa se fosse um homem trans, então ele não teria essa probabilidade de gestação. Ou quando eu estou usando um teste, então estou fazendo, sei lá, um teste urinário de gravidez. E aí eu pego uma paciente que obviamente está grávida, que tem movimentação fetal, que tem batimento, mas aí eu fiz o teste do xixi e o teste veio negativo. Aí eu falo, você não está grávida. É um erro tipo 2. Eu tenho que prever que o meu estudo pode ter erro tipo 1, pode ter erro tipo 2, o alfa, o beta, porque isso vai ajudar a gente a calcular o tamanho de amostra que mesmo com essa probabilidade de erro, eu esteja mais próximo da conclusão que é mais verídica. O jeito que a gente apresenta os resultados também é importante. Então, depois de assistir uma aula de bioestatística, a gente já está lá todo empolgado com o nosso cartaz, né? Nem todas as estatísticas são relatadas na televisão de forma adequada. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Estudo que comparou anticoncepção hormonal e risco de câncer de mama. Foi um estudo dinamarquês, gigante. Eles tinham aí quase 2 milhões de mulheres que foram acompanhadas por 11 anos. E aí eles encontraram um risco relativo de 1,20, com o intervalo de confiança todo acima do 1, me dizendo que sim, há um aumento do risco de câncer de mama entre usuários de anticoncepção hormonal. Aí, quando a gente olha para esse resultado, o que que uma mídia sensacionalista vai fazer? Hormônios aumentam em 20% o risco de câncer de mama. O que que uma pessoa leiga pensa quando ela lê 20%? Que uma em cada cinco vai ter câncer por causa do hormônio. Só que será que isso é verdade? Aí a gente tem que escolher uma outra forma de reportar, que na verdade é a mais justa. Eu pego a incidência entre expostos e subtraio da incidência de não expostos, e essa diferença vai me falar qual que é o risco atribuível. Então, tem 13 casos a mais a cada 100 mil pessoas ano de câncer de mama entre usuárias de anticoncepção hormonal quando comparado com não usuárias. Ou seja, é um caso extra a cada 7.690 pessoas ano usando anticoncepção hormonal. É um risco que, para a maior parte das pessoas, é muito discreto. Só que 1 para 7.000 não vende do mesmo jeito que aumento de 20%. Então, essas estatísticas, às vezes, elas são apresentadas de uma forma mais impactante para chamar atenção, para gerar engajamento, mas não é justo no aconselhamento que essa pessoa receba essa informação de forma tão alarmante. A escolha do teste estatístico também depende de como que os seus dados estão distribuídos. Então, se a gente está falando de idade, eu estou analisando uma população que vai desde a infância até a pós-menopausa, eu posso ter uma distribuição normal. Mas se eu estiver falando de avaliação, por exemplo, de perfil lipídico, o nível de colesterol ele não segue uma distribuição normal, ele segue uma distribuição não paramétrica, não é uma distribuição paranormal, é uma distribuição não paramétrica dos dados. E aí o teste estatístico que a gente vai usar também é diferente. Então aqui não é o nosso objetivo discutir, mas é importante que vocês saibam que variáveis contínuas, se tiverem distribuição normal ou não, eles vão ter testes distintos que vão ser aplicados de acordo com o nosso objetivo. Eu estou comparando variáveis independentes e dependentes, categóricas ou contínuas, é uma só, mais de uma. E para cada tipo de variável e para cada forma com que ela se apresenta, vai ter um teste que é mais adequado. E aí eu tenho que olhar e saber, esse teste que a pessoa usou era o teste correto para o tipo de variável que está sendo analisado? Então, leva tempo para que a gente consiga analisar um texto e dizer se ele realmente é bom ou não.
Então, para finalizar, deixo para vocês algumas mensagens. Procurem artigos científicos em bases que sejam confiáveis, em jornais que sejam revisados por pares, journal, na verdade, a tradução literal seria revistas, né? As revistas sejam revisadas por pares, ou seja, se eu escrevi alguma coisa, alguém que estuda a mesma coisa que eu, então a Marta, a Aline, foram lá e leram meu artigo e disseram, esse artigo ele pode ser publicado ou não. Tem revista em que só de você submeter e pagar, esse artigo já foi publicado. Não faz sentido. Eu preciso de alguém externo fazendo uma avaliação crítica para dizer se esse resultado faz sentido ou não de ser publicado. Todas as vezes que a gente lê, procurem os elementos-chave. Então, quem é a sua população, a intervenção, a comparação e o desfecho. Que tipo de estudo é mais adequado para responder cada objetivo, cada pergunta e lembrar dos vieses de como que a gente pode minimizá-los, viés de seleção, detecção, performance. Então, randomização e mascaramento acabam sendo bastante úteis e a análise crítica ela tem que ser feita por leitores atentos durante e após toda a leitura daquele estudo. Mais uma vez eu agradeço o convite para estar aqui com vocês. Espero que tenha sido útil e estou à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Com certeza, Edson. Deixa eu virar aqui para as meninas poderem te ver também. Peraí. É para você poder vê-los também. Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Estou pensando ainda. Eu tinha uma, eu esqueci o que eu queria perguntar. Eu fiquei segurando até você terminar a aula, esqueci. Aline. Sabe o que que eu queria agradecer? Obrigada pelo LAC. Conta do cooler lá. Eu gosto muito do LAC, de usar ele como exemplo, porque assim, o LAC ele foi inicialmente traçado para ser um estudo de não inferioridade. Então a gente Uhum, tinha certeza que vamos fazer laparoscopia robótica minimamente invasiva e vai ser um sucesso, tudo lindo, maravilhoso. Esses pacientes começaram a morrer. E aí, quando os pacientes começaram a morrer, que o estudo foi interrompido, foi quando a gente foi analisar, né? Então, começou a questão: o que que aconteceu com o LAC? Foi exatamente o que você falou. Todo mundo foi colocado no mesmo saco. E, na verdade, não bastava só diferenciar os tumores iniciais dos tumores avançados. Então, os tumores iniciais, eles foram colocados todos na mesma caixinha. E aí uhum, começou-se a ver que a gente tinha uma diferença de tumores menores e maiores que 2 centímetros. E aí sim. veio o barato da pesquisa. E aí, no meio disso, isso acontecendo, nasce o SHAPE. Que é o quê? Bom, se a gente tem tumores menores que 2 centímetros, que o LAC mostra benefício, falou, a gente pode sim, talvez, operar minimamente invasiva. Será que a gente não pode ser ainda menos invasivo nessas pacientes? E aí vem o SHAPE com esterectomia simples, porque antes a gente fazia Vertime nos estadios 1A. E aí vem agora a proposta da traquelectomia com conserve e o cone como futuro reprodutivo e tudo mais. E aí vem o Kuller, o alemão, e fala: não, não é bem assim. Os meus tumores, a minha casuística, o LAC não reflete, tá tudo muito diferente. As minhas pacientes não morrem e eu faço laparoscopia e lança o estudo dele. Então, assim, o LAC foi puxando uma quantidade de coisas absurda. Então, a gente começou a entender o manipulador uterino, a injeção de CO2, e aí vai, né? E aí, um estudo que era para ser de não inferioridade, randomizado, cegado, né, mascarado, multicêntrico, o Peru participou, o Brasil participou. De repente, ele mostra que não é essa coisa toda, mas porque ele foi, não posso nem dizer que ele foi mal desenhado, né? Mas teve esse erro de seleção de todos os tumores abaixo de 4 centímetros, mas ele abriu um leque de discussão absurda. E aí, Uhum, isso a gente continua defendendo, e o grau de evidência realmente dos randomizados é muito alto por conta disso, porque a gente consegue ver até essa heterogeneidade e esses vieses de seleção, enfim, que você citou. Então, assim, eu amo discutir o LAC para essa proposta de pesquisa, por conta disso, ele é muito rico de exemplo, né? E o que sim. vem a seguir do LAC. Então, eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. Que bom. Fantástico, tá? Fantástico. Realmente. Uma outra coisa. Eu adorei o gráfico do Vale do O Desespero. Dunning-Kruger é sensacional isso, né? Porque, assim, uma coisa que você falou e é verdade, quando a gente nota a nossa prática, você estuda, 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 e a sensação que tem é que às vezes você fica mais inseguro.
Você fala, gente, mas Sim. eu tô dando mais, Antes eu era tão mais segura em relação a isso, agora eu tô tão insegura em relação a isso, justamente porque a gente vê que, na verdade, a gente não sabe tudo, né? É, o famoso buraco é mais embaixo, né? A gente Ah, começa a perceber exatamente. que tem muito mais componentes para responder do que sim ou não. A gente vê muito isso, por exemplo, nos cursos de ginecologia endócrina. As meninas chegam assim: ah, posso ou não posso dar terapia hormonal? Eu disse, gente, calma, vamos entender o que que vai ter de benefício, o que que vai ter de contraponto. Às vezes a gente quer uma resposta que é binária, que é sim ou não, mas tem É, tantas outras coisas que vão influenciar nesse processo de tomada de decisão que só com aprofundamento é que a gente entende. E de fato, chega uma hora que você diz: pode ser que eu esteja errado fazendo ou não fazendo. Exatamente. Exatamente. É, vamos ser defensores da pesquisa sempre, né? é. É isso, por mais Sempre. que a gente não consiga chegar naquele objetivo que a gente quer no estudo, algum objetivo, alguma conclusão ele traz, né? Mesmo que seja para o que a gente não espera. Então, Ô, Edson, você consegue comentar assim rapidão para as meninas da importância de fazer uma pesquisa e você não encontrar o resultado, encontrar um resultado negativo, você quer provar uma coisa, provar outra, porque assim, tem muita gente que fica, eu tô com uma assim agora. Ah, puta, eu não vou fazer sobre isso porque talvez eu encontre negativo. Teve uma esses dias, não que faz um tempo, que falou assim: ah, a gente estava encontrando tal coisa, então a gente mudou a pergunta e aí o resultado vai dar alguma coisa. Aí eu falei: não, depois fica no meio. Você consegue fazer algum comentário? Ou não achar, ou achar negativo, é achar alguma coisa. Perfeito. O que que acontece? Quando a gente se propõe a fazer um estudo, você tem que estar disposto a encontrar o resultado que os dados te derem. A gente não pode modificar ao longo da pesquisa a forma com a qual os dados são coletados para chegar a um determinado objetivo. Senão, eu acabaria tendo viés. Esse viés, às vezes, ele acontece na melhor das intenções. Não é que todo mundo está fazendo isso de maldade, mas é porque existe uma pressão, digamos assim, para a gente encontrar um P menor do que 0,05. Eu até botei lá o memezinho da menina, né? Quando o P deu menor do que 0,05, É, ele fica muito feliz. Porque é mais fácil você publicar uma coisa que tem estatisticamente, a diferença estatisticamente significante. Isso é uma crítica que pode acontecer, por exemplo, com meta-análise. Então, uma meta-análise mostrou que um determinado tratamento é útil para uma doença X. Só que nessa meta-análise, todos os resultados eram positivos porque os resultados que foram negativos não conseguiram ser publicados. Então, existe um viés de publicação, e aí é natural que a gente faça um esforço para encontrar, mas isso é errado, porque a gente está criando uma falsa verdade. A Ao longo do tempo, algumas coisas que a gente imaginava, e aí tem a frase clássica, né, de que medicina é a ciência das verdades transitórias, a gente imaginava que era de um jeito e com o tempo você descobre que na verdade não é a forma mais adequada de você fazer, justamente porque as primeiras evidências que eram publicadas eram evidências que invariavelmente eram positivas. Eu sofri muito isso com o meu doutorado porque eu queria analisar se o DIU de cobre e prata era superior ao DIU de cobre em relação aos desfechos de sangramento, cólica, continuidade, e nenhum P deu menor do que 0,05. E aí a pergunta que é pode. frustrante. Vamos isso é. confessar que frustrante é. Mas a gente também começa a perceber com esses, tipo o seu, que tem uma jogada de indústria, né? Sim, e aí esse é o ponto. Eu tô mostrando que o DIU de cobre e prata não é superior ao DIU de cobre, sendo que o DIU de cobre e prata dura metade do tempo e é 4 vezes mais caro do que um DIU de cobre. Então, você tem uma resposta que vai ser útil para sua paciente tomar a decisão. Ter um P que não é significante não significa que sua pesquisa é inútil, pelo contrário, ela pode ser determinante de conduta. E você pode defender esse ponto de vista no seu artigo, né? Você não pode manipular os seus dados. Você não pode Exato. esconder dados, mas você pode falar, olha, mas os meus pontos fortes, eles existem também, tá aqui. Então, assim, porque a gente falar de manipulação de dados é algo muito sério, né?
Sim, Não é muito. manipular dado, você defender a sua opinião no seu artigo, o que você achou e tudo mais. E assim, é isso, né? Olha, as pacientes têm benefício em saber isso. Eu estou mostrando que um não é inferior ao outro, né? Exato, você tem que justificar os resultados que você encontrou e não tentar modificá-los para que eles sejam mais fáceis de serem aceitos numa revista. Eu lembro que bem no começo, quando eu estava na graduação, eu conversei com algumas pessoas, tentei fazer iniciação científica, jogava aí para todo lado, né? Ia me oferecendo para todo mundo que quisesse me aceitar. E aí eu estava ajudando num projeto de outra pessoa, e aí quando a gente começou a olhar, tinha vários casos, todos muito parecidos, e tinha um que era muito diferente dos outros. E aí a pessoa falou, tipo, não, esse caso que não deu esse resultado que a gente estava esperando, a gente exclui. Aí eu falei, ué, eu não sabia que a gente podia fazer isso. E eu realmente falei Falou da na inocência. inocência. Ou você falou de propósito? Não, eu falei super na inocência. Eu disse, nossa, eu nem sabia que a gente podia fazer isso. Ela disse, na verdade, não pode. Você não conta para as pessoas que eu mandei você excluir. Aí, Sabe o que que eu obviamente, escutei uma vez? Eu escutei uma vez também de alguém na inocência. A gente não conseguia chegar ao N. E aí o aluno falou na maior inocência, mas a gente não pode duplicar? Aí eu falei, mas como assim duplicar? Olha, se você achou esse resultado com 10, você disse que achou com 20. É só você dobrar. então Aí não eu é falei, assim que tá as bom, vou coisas explicar, mas eu funcionam. achei um barato a É. lógica. Eu falei, não, não é tão lógico assim. Pois é. Mas que bom. Foi muito bom, né? Deu uma. A gente tá. Clareou para vocês muita coisa? Lembrei, né? Então. Lembrou do que? Não deu para te ouvir. Lembrou do quê? Lembrei da época que estava estudando passar residência, de estudar NFC, né? Saúde coletiva, enfim, a gente estudava os estudos. Ah, É, você ouviu? sim. Nova Então, isso faz parte da formação básica da graduação, é a gente conhecer os tipos de estudo, saber analisar as características de um artigo. E isso, com o tempo, as pessoas vão deixando para lá, mas isso é fundamental, isso É. é essencial. É, e a coisa vai mudando, né? Você falou de relato de caso, realmente tem um valor baixo, entre aspas, mas agora, para a gente publicar relato de caso, eles estão pedindo revisão de literatura junto. Então, acaba Sim. que você começa a somar um relato de caso ao outro e você faz um compêndio de relatos de caso do mesmo caso raro. Então, assim, tudo tem seu valor, né? Basta você entender. Você tem que entender por que que você está fazendo, né? Se são casos raros, faz sentido. Agora, vamos fazer um relato de caso de um mioma que deu sangramento uterino normal. Tipo, não faz sentido nenhum. Agora, se você tiver apresentações anômalas, se você tiver uma inovação no diagnóstico ou no tratamento, então aí sim, aí faz Ó, sentido a gente eu, explicar. eu fiz um mioma durante a gestação de uma paciente. E a paciente tinha. Eu estava com 19 semanas de gestação, já estava bem grandinho, assim. A gente ficou morrendo de medo. Aí fui procurar na literatura, não tinha nem 100 casos. Desse. Uhum. Ainda é um caso que tem pouco. E esse é interessante, porque quando você vai revisar, você vai ver, por exemplo, faz ou não faz, opera ou não opera, operou por quê? Porque tem dor, mas se opera todo mundo porque tem dor, você tenta manejar primeiro com analgésico, porque ela está no meio da gestação, você não quer operar no meio da gestação, não sei o quê. Então, quando você vê pouco, né, que é o que você falou, é um mioma, mas é uma coisa que a gente não vê toda hora. Você já viu? Exatamente. Fazendo a gestação, acho que não, não me lembro de nenhum. E a gente, nossa, o Já ultrassom do lugar achava que era ovário. Fizemos ressonância e falou que era ovário. Liguei para Mariana Vieira. É ovário, Marta, não opera na gravidez. Passa para frente, não sei o quê. Galera, se a gente for mioma mesmo. Não, intraparto eu já vi algumas cenas desesperadoras. Inclusive, já participei de uma. De mioma? Choque. Nossa, mas no intraparto. Aham, é. Na verdade, uma miomatose desconhecida. Já viu isso? Não. Pois é, nenhum ultrassom mostrava, olha que legal. E aí, Todo plantão, mundo né? ia olhar o bebê, ninguém viu nada. Do mioma. Meu Deus do céu. Mas esse aí não, que eu fiz. É isso. Edson, estamos muito agradecidas e por você liberar seu tempo aí e
presentear a gente com toda sua didática e o seu conhecimento. Obrigadão, viu? Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é Obrigada nosso. mesmo, viu? Só acrescentou. Que bom. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.